Bom dia, meu nome é Wister, sou da Fraternidade Flor de Lis, sou um paladino da fraternidade e estou aqui presente para poder passar o curso das Sete Chamas. Dando início às Sete Chamas Sagradas, vou começar com a chama azul, chama da Ordem Divina, pelo mestre El Moria. A chama azul, ela tem vários atributos, assim como todas as outras, tendo em seu maior foco a ordem divina, o poder, a vontade, a força de vontade e também ajuda na conexão com a orientação divina. A chama azul, ela é a chama do arcanjo Miguel, também trazendo guarnição para a pessoa que utiliza. A chama azul, ela é uma chama para poder auxiliar as pessoas no dia a dia, auxiliar as pessoas também a se curar. E o símbolo é a espada e o cálice. A próxima chama é a chama amarela, amarelo dourado, também conhecida como chama da sabedoria. A chama, o mestre regente dessa chama é o mestre Confúcio. A chama da sabedoria e também a chama da intuição. É a chama que vem trazendo para a gente mais sabedoria, mais conhecimento, auxiliando todos nós também na ciência. E o anjo respectivo dela é o arcanjo Joviel. Toda chama ela tem um mestre e o seu complemento divino e também o arcanjo responsável por ela. O símbolo da chama amarelo-dourado é o caduceu de Hermes, que representa sabedoria, conhecimento e a ciência de si mesmo. A próxima chama é a chama rosa, a chama do amor e chama do amor, da vontade. Tá querendo das virtudes da chama rosa? Sim, mas é porque... Tá, vou continuar. A principal dela mesmo é amor. É porque ela é uma das chamas que mais tem virtude, né? Sim, é muito. Muitas virtudes. O mestre regente dessa chama é a mestra Rowena. É a mestre do raio da chama rosa, chama da liderança, chama do amor, chama da compaixão e tem vários atributos da chama rosa, sendo um do que eu, pelo menos que eu concordo, achando ser a chama com a maior quantidade de virtudes. O mestre regente é o mestre Samuel, é o arcanjo Samuel, tendo o símbolo a rosa de cor rosa, representando amor, liberdade e pureza também. É uma chama muito abrangente. A próxima chama é a chama branca, do mestre Serafins Bey. Chama branco da paz, da tranquilidade, da ascensão e da ressurreição. E na parte da ressurreição, mostrando a ressurreição do espírito. As virtudes da chama rosa. Pode continuar isso. O símbolo da chama branca é a pomba branca sagrada. O nome do arcanjo é o arcanjo Miguel, arcanjo Gabriel, que representa pureza, comunicação. O arcanjo Miguel é o arcanjo que vem trazendo sempre... Tranquilidade. Não, Esperança? é o que vem trazendo
comunicação, tipo, é o que vem... Nossa, cara, eu não lembro o nome. Eu vou ter que editar esse vídeo todo depois. Não, você fala o que você quiser, o vídeo segue. Arcanjo Gabriel ou Arcanjo Miguel? Arcanjo Gabriel. O Gabriel é o mensageiro. O mensageiro divino. É o arcanjo que vem trazendo as mensagens do plano espiritual, trazendo, sempre comunicando sempre as evoluções que o planeta vem passando. E com isso, passamos agora para a chama verde. Ele que anunciou Jesus também. Sim, Aqui, ó, cavaleiros, tá? Achei as virtudes. Chama rosa, amor divino, adoração, equilíbrio, tolerância, criatividade, bondade, onisciência, compreensão, caridade, perdão, graça, harmonia e beleza. isso são as virtudes da chama rosa. Chama verde, chama do mestre Hilarion. A chama verde é a chama da cura, a chama da prosperidade, a chama da verdade, a chama da cura com a verdade. É uma chama que predomina para as pessoas, é a parte da cura. Todo mundo conhece mais a chama verde como a chama da cura. A chama também, ela vem trazendo isso da chama da cura com a verdade para aquelas pessoas que às vezes quer trazer uma cura para si, porém sempre fica devagando, procurando outros meios, quando já sabe o que cura. Trazendo a cura com a verdade, a pessoa elimina o problema sempre mais de uma forma direta. O mestre Elmória, eu vejo que ele está muito, assim como todos os outros mestres, ele está muito presente nessa questão, está sempre vigiando os discípulos, os seres que estão utilizando a chama verde. O símbolo da chama verde é a lamparina. Fala, pedaço. Hilarion, o mestre Hilarion. O arcanjo responsável pela chama verde é o arcanjo Rafael. A chama vermelho dourado, o nome da mestre responsável pela chama vermelha é a mestre Nada. Uma mestre que tem um nome significando nada, mas tem uma riquíssima... na verdade é um símbolo muito rico esse nome. Ele vem representando várias virtudes também. Significa esperança também essa palavra. Sim, significando esperança. A chama da cura, a chama da devoção, a chama do trabalho em si, porque a pessoa que utiliza a chama vermelho, ela é uma pessoa que vem buscando sempre auxiliar a si mesmo e também o próximo. É a chama que auxilia as pessoas a sempre estar buscando mais no quesito evolução. O símbolo da chama rosa é a rosa rubi dourado. E o mestre e o anjo é o arcanjo Uriel, que representa a chama vermelha. Símbolo da chama vermelha. O símbolo da chama vermelho é o rubi dourado. Próximo raio é o raio violeta. O raio violeta da transmutação. Transmutação do perdão, da compaixão e também auxiliando as pessoas a se livrar, a pagar os seus karmas e a se purificar por meio da transmutação. O mestre do raio violeta é o mestre Saint Germain. O mestre Saint Germain, ele é um mestre imortal que está sempre auxiliando as pessoas, que teve
o seu maior foco, o planeta Terra, para auxiliar as pessoas nessa transição. O símbolo da chama violeta é a Cruz de Malta, representando o amor e também a ascensão. O senhor tem algo a acrescentar sobre a Cruz de Malta? Eu sei que a Cruz de Malta ela auxilia a afastar o mal. É isso mesmo. O anjo, o arcanjo que representa a chama violeta é o arcanjo Ezequiel, auxiliando as pessoas a se curar e transmutar dores, mágoa, vem sempre trazendo algo positivo, transmutando tudo de negativo para positivo. E assim as pessoas podem se curar, podem evoluir, utilizando a chama vermelho, amarelo e a chama verde, e a chama branca também. Na verdade, utilizando todas em conjunto é muito positivo. Mas utilizando essas três são as essenciais para a evolução. Qual delas? Chama vermelho, a branco da ascensão e a chama rosa. Quer dizer, a chama amarela da sabedoria. Podemos usar a chama violeta para desenvolver a alquimia? Até certo ponto, sim. Porque auxilia também na eliminação dos egos também. Porque se a gente está utilizando a chama para transmutar o karma, é uma forma de auxiliar nisso também. Mas Pode continuar. perdi. Auxiliar a transmutar o karma chama violeta. Sim, é isso. Nesse quesito, sim, pode ser utilizado. Alguém tem mais perguntas? Mestre, sobre a utilização, como que as pessoas podem utilizar essas chamas? Para ativar a chama, para estar utilizando, a pessoa pode utilizar de uma forma. Ativar a chama amarelo-dourado, faz um movimento com as mãos e fala, ativa a chama amarelo-dourado para poder ativar a minha intuição. Aí eu vou imagina essa energia, essa chama passando por todo o meu corpo e focando no chakra da intuição. E nisso a chama vai começar a passar pelo corpo e ajudar a curar a pessoa, ajuda a desenvolver, no caso essa para desenvolver a intuição, vai ajudar a pessoa a desenvolver a intuição. Se quiser enviar para outra pessoa, pode ou chegar na pessoa e fazer esse movimento na pessoa, de cima para baixo, ou então no local, se for uma chama de cura, no local para cura, e fala, ativo a chama verde para cura, e coloco no local onde que a pessoa está precisando receber mais a cura. Aí eu vou falar, ativo chama verde da cura e manto na pessoa. Caso a pessoa não esteja presente fisicamente, a gente pode imaginar a pessoa nas nossas mãos e falar, envio chama verde da cura para o Rodrigo, por exemplo. Aí imagino que ele está na minha mão, pequenininho, e está sendo emanada a energia da cura, da chama verde da cura para ele. Aí quando eu falo, ativo chama verde da cura, envia essa chama para o Rodrigo. Estou enviando, aí vai aparecer nele, em todo o corpo dele, a chama verde da cura. E dessa forma vai estar auxiliando ele. Aí para desativar é só falar, desativa a chama verde da cura, desativa a chama verde, desativa a chama amarelo dourado. Sim? Esse processo que a gente faz para enviar a cura para a pessoa, quando a gente pede para desativar a chama, a cura que a gente pediu para enviar para ela vai permanecer? Ou a gente tem que pedir para, tipo assim, eu vou desativar a chama nesse momento, mas peço para que a cura fique em tal pessoa por tanto tempo? Você pode determinar um tempo para isso. Eu envio a chama verde da cura para a pessoa por 5 horas. Aí eu mantenho aqui, eu me concentrei para essa energia estar indo, passei lá uns 2 minutinhos enviando para a pessoa e depois
foi fazer outra coisa e deixei programado. Aí eu posso falar, desativa a chama, mas tendo a convicção de que a outra energia continuou indo, curando a pessoa. Aí tudo bem. Desativa só em si. Sim, Só uma pergunta, Paladino. É que você falou emanto e fez assim com as mãos. Mas aí você emanta a energia pelas mãos, você... Como que faz? Emanta a energia no corpo todo, com a imaginação, no corpo? Como que funciona isso, de emantar a energia? na espiritualidade não é ver para crer, é crer para ver. Então a gente também pode usar essa convicção. Se eu fiz assim num ponto específico, eu estou imantando naquele local. Se eu imaginar que está indo para o corpo todo, aí vai para o corpo todo. É de acordo com a vontade da pessoa também. Você fazer uma pergunta? Sim. E quando você faz assim com a mão, como que a energia ela sai para as pessoas que não veem? Como que é isso? Se a pessoa não vê, o mais fácil é sentir. Vai sentir um magnetismo na mão. Fazendo esse movimento, quando ativa a chama, vai sentir um magnetismo, pode sentir ela quente, pode sentir vontade de bocejar. E para ver também, no caso, teria que trabalhar a visão espiritual. Mas, para as pessoas saberem de onde está saindo a energia, tem os portais espirituais, dos chakras, das mãos. Aí é da onde está saindo a energia. Desenvolver a qualidade. O senhor aconselha, então, a pessoa que ainda não pode ver, ela ter total atenção para aquele momento que está sendo ministrado, né? Cura para ela? Com certeza. Quanto mais atenção, melhor vai estar saindo a emanação e também mostrando o respeito pelas chamas, para não ser uma coisa banal, só envio a chama aqui para a pessoa, acabei de falar e já vou sair, não esperou nem 10 segundos. Temos que mostrar uma dedicação e um respeito também pela chama. Vamos imantar lá pelo menos uns 5, 10 minutinhos e depois prosseguimos com outra coisa. Mas a concentração, a convicção é muito importante. Uma coisa que eu gosto de fazer também é usar a chave Sol antes de estar utilizando ou imantando para outra pessoa. A chave Sol é quem sou eu, onde eu estou e o que eu estou fazendo. E falando isso, a gente traz mais a percepção de nós mesmos, abrimos uma conexão maior com a espiritualidade, porque nós estamos mais presentes, trazendo essa presença do agora. Nisso, também eu foco também na respiração. Fecho os olhos, respiro profundo uma vez. E nisso, aí eu passo para a prática. Ajuda a pessoa a ter mais concentração com a presença, com o que está fazendo nesse momento. Isso é muito importante. O senhor começou o curso falando das chamas e em alguns momentos você falou os raios. A chama e o raio é a mesma coisa? Não necessariamente. A chama, ela veio dos raios. É uma forma mais sutil para que possamos trabalhar, porque as pessoas, no geral, não têm a capacidade ainda de estar utilizando os raios. Então, a chama é a forma mais maneira para que possamos trabalhar com isso, uma forma mais abrangente que podemos ter condição de trabalhar. Teve alguns momentos, algumas chamas, o senhor falou também da cura, que elas curam. Então, toda chama tem esse dom da cura? Sim, porque está auxiliando as pessoas. Todas as chamas são para auxiliar. Se está auxiliando a pessoa com alguma coisa, está curando. Se está usando a chama amarelo dourado para os estudos, por exemplo, se a pessoa tem TDAH e não consegue se concentrar, começa a trabalhar a chama amarelo dourado na cabeça da pessoa, e isso vai ajudar a pessoa a se concentrar melhor, vai ajudar na cura da cabeça da pessoa, do cérebro, assim ela consegue se concentrar melhor para os estudos. E isso é um tipo de cura também. Cura da ignorância. Sim, também é a melhor cura, né? Todo mundo precisa. Sim, Licença de fazer uma pergunta? sim. Você nos falou especificamente de duas chamas de cura. Qual delas é a mais poderosa? Todas são bem poderosas.
a que as pessoas mais utilizam para a cura, porque tem como foco maior a chama da cura, é a chama verde. Porém, a chama vermelha também é conhecida como chama da cura. Ela também tem essa virtude. Violeta também ajuda também. Sim, tem vários níveis de cura. Se a pessoa quer curar, como eu falei, curar uma tristeza, curar uma mágoa, utiliza a chama violeta porque ela vai transmutar, não vai só tirar da pessoa. Às vezes é algo emocional, por exemplo, ela vai curar transmutando. Se for algo mais físico, é melhor utilizar a chama verde. Se for algo mais drástico, utilizar a chama vermelha. Podemos usar a chama vermelha da cura para se curar da falta da devoção? Com certeza. A chama da devoção, utilizando ela, a gente consegue ser mais devotos à espiritualidade, aos mestres, conseguimos desenvolver melhor essa virtude, que é bastante importante na caminhada das pessoas. Eu penso que até a chama da vermelha da devoção é bom para aquelas pessoas que são quase ateus. Que às vezes está dando até trabalho para a pessoa que quer seguir na espiritualidade, mete uma chama vermelha nela, que é para ver se ela lembra que existe Deus também. Exatamente. Só uma ressalva, o Paladino Easter, que a chama, você está falando que ela é da cura também, a vermelha, a verde a gente usa tipo assim, né? Quando a pessoa precisa de uma cura, né? Agora, quando a pessoa está, vamos dizer, no estado crítico, complementando isso que o senhor está falando, aí não usar a verde, porque a energia vital dela está bem baixa. Aí usar a vermelha para repor a vitalidade, para depois usar a verde. Eu acrescentei isso também quando a Paladino Maria perguntou. Aí eu falei, a chama verde para cura, quando a pessoa pediu. E quando é algo mais crítico, realmente tem que ser a vermelha, porque ela consegue auxiliar melhor a pessoa. Pôr ela de pé para depois curar É. ela. E assim, dá pra você ter falando dessas chamas e falou dos anjos que tem nas chamas também. A gente pode trabalhar essas chamas junto com esses anjos? Sim, com certeza. Mas primeiro é bom saber por que está chamando, ter uma convicção, porque os anjos eles também têm um grau hierárquico que demanda muito respeito também. Então não é chamar e fazer qualquer coisa. Se tiver um propósito, uma convicção maior do porquê que está chamando, aí tudo bem. Porque invocar anjo também não é brincadeira. Então, digamos assim, se a pessoa está com uma dor de cabeça, aí ela ativa a chama verde e chama o arcanjo Rafael para curar de dor de cabeça. Então, não deveria chamar ele nesse momento? Só se fosse uma coisa mais grave? Eu creio que sim, porque se a pessoa tem uma fé, uma grande fé na chama verde, que ela vai curar a pessoa, não precisa chamar o anjo só para isso. Porque o anjo eu acho que seria para uma coisa mais drástica. O arcanjo. O arcanjo, para uma coisa de mais importância. Se a pessoa tem uma convicção de que a chama verde vai curar, agora se a pessoa já está um tempão tentando curar com a chama verde, está trabalhando aquilo lá já há um tempo, sempre tirando uma horinha para fazer isso, porque é uma coisa mais crônica ou algo do tipo, aí chamando o arcanjo, aí sim, tudo bem, porque tipo, para trazer uma força maior, para poder trazer uma clareza também do porquê. Resolveu só com a chama e pede reforço. Sim, aí sim. Eu queria falar sobre os templos, só que aí eu esqueci. Fala só no geral. Pois é, cada templo, cada chama tem um templo específico onde fica concentrado a chama Real. a chama real, que no caso é a que emana energia para todas as outras. A chama azul, tem o templo da chama azul, que envia a chama. Sempre quando a gente invoca a chama, a gente está chamando apenas a energia dela. A menos que vai fazer um outro trabalho que necessite da chama originária, aí sim, a chama real, aí tudo bem. Mas no geral a gente está sempre utilizando a energia das chamas.
Aí tem o templo da chama amarelo, tem o templo da chama branco, o templo da chama rosa e assim como todos os outros. E o senhor pode dar um exemplo pra gente? Qual é o momento certo de chamar a chama real? Quando a pessoa quer começar a desenvolver na espiritualidade por meio da iluminação das chamas, aí pode estar chamando o anjo Coriviel para poder dar início à caminhada espiritual através da evolução com as chamas. Aí vai pegar um fragmento das chamas, o Coriviel vai entregar para a pessoa vai colocar a chama no coração e começar a imantar essa chama, para poder estar utilizando depois na iluminação, que é imantando a chama no corpo, transformando o corpo em chama. Aí nisso, concluindo todo o processo, a pessoa vai ter a iluminação na chama. E por que chama o anjo Coriviel? Quem é o anjo Coriviel? O anjo Coriviel é o anjo que se iluminou, é o ser que se iluminou em todas as chamas. Ele veio trazendo a iluminação pelas chamas. Então ele é o responsável pela iluminação das chamas. O senhor falou de algumas virtudes Nas da... chamas, no raio Na e chama. na luz. É bem geral, na chama, no raio, na luz. Tudo que brilha dele. Só. As 3 graduações da chama, né? Que você falou que não tem acesso ao raio. Aí o trabalho com a chama, aí depois com o raio, depois converte o raio em luz. Transmutando o corpo nas chamas, a pessoa vai ter a iluminação nas chamas. Com a iluminação nas chamas, a pessoa vai poder começar a trabalhar com o raio. Aí sim a pessoa já vai ter uma condição de estar trabalhando com os raios. Aí depois que se ilumina nos raios, aí sim a pessoa já pode estar utilizando o raio. Seria isso mesmo, né? Depois que A pessoa se iluminou nas chamas, se iluminou no raio, aí tá poder utilizar os raios. depois que ilumina o raio, já pode usar o raio. Paladino, Sim, licença de fazer uma pergunta? sim. É possível se realizar em todas as chamas? Sim, com certeza. Mas Vai quantos anos? requer bastante dedicação. Quanto tempo? Quantos anos leva para conseguir uma, aproximadamente? Aí depende da caminhada da pessoa. Se a pessoa, como o mestre diz, quanto mais, o mestre Leonardo diz, quanto mais iluminação, mais luz a pessoa tem dentro de si, mais fácil conseguir mais luz. Se a pessoa nunca se realizou, não teve nenhuma realização, não teve nenhuma ascensão, aí é mais difícil, pode levar uns 3 a 4 anos nas chamas, mas se ela tiver mais dedicação, consegue mais rápido. Para Já conseguir uma, né? Uma iluminação. Mas ainda assim é mais rápido do que as outras formas de iluminação. Tipo a iluminação pela meditação, a iluminação que é a autorrealização pela hóstia consagrada, a autorrealização pela alquimia do arcano. Essas são bem mais demoradas, mais difíceis. Tem pessoas que levam a vida toda para essa iluminação. Essa Maia foi 30 anos só com os egos da metade. O Buda também meditando lá, foi quantos anos meditando? Pois são formas mais fáceis da pessoa atingir a iluminação. Então, assim como o anjo Coriviel, a pessoa que se iluminar na chama, ela pode vir ser um guardião da chama também? Se a pessoa se realizar na chama, aí sim teria esse grau também. Poderia estar sendo um guardião das chamas. Mas das chamas do Coriviel? Teria um fragmento da chama em si para poder estar guarnecendo ela também. Aí nisso sim ele seria o guardião. Seria o guardião de um fragmento da chama, mas da chama dele, porque estaria com ele. Paladino, Sim? o senhor não falou, mas no livro do Cavaleiro dos Sete Raios, ele consegue iluminação também na luz negra. Temos a chama negra também? Ai, mestre. Sim, mas porque tipo assim, a gente tem que trabalhar primeiro com as
chamas, com as 7 chamas. As principais. Porque o raio mestre é uma coisa que trabalha muito mais pra frente. A pessoa já tem que ter uma caminhada muito boa com as chamas, ter um domínio maior com as chamas, com o domínio com os raios, para aí sim estar utilizando. Já tem que ter trabalhado também com a chama trina, por exemplo, para depois estar focando as outras. O senhor pode nos explicar o que é a chama trina? A chama trina é a chama que... Pode, nesse momento. Ele falou que você foi cansado, né? Ele foi lá buscar o carregador. Aí. Quer usar o meu, não? Quero que vocês peguem vocês explicarem do vídeo da chama trina. Por onde gravar? Não tá não, tá gravando. Tá gravando. A chama trina é a chama que todos nós já temos no nosso coração. Mas para estar utilizando, a pessoa tem que estar trabalhando bastante com ela, tem que ter uma devoção maior também para poder estar utilizando ela. Porque é uma chama que não é só... As pessoas não precisam ter uma iniciação para estar utilizando, mas precisa ter uma ordem para poder estar usando. E quais são as cores da chama trina? São azul, rosa e branco. A trina? Azul, amarelo. Azul, amarelo e rosa. As primeiras 3 chamas, chama trina. Eu confundi com outro estudo que a gente tinha feito, que utilizava outras chamas. Mas a trina... A trina é azul, amarelo e rosa. Então, assim como todas as outras chamas, podemos realizar também a chama trina dentro da gente. Só que se cada uma é trabalhosa, o raio mestre e a chama trina também é mais ainda. Mas podemos chegar. Exatamente. Mestre, eu tô querendo, se o senhor puder, Paladino, dizer pra gente a utilidade das chamas, como utilizar cada uma delas. Porque você falou que todas elas servem para cura, né? Mas se a pessoa precisar usar a chama azul, vai usar em quê? A chama a rosa, em que usa cada uma delas? A chama azul, se a pessoa quiser, também a chama da ordem, se a pessoa não tiver ordem em casa, por exemplo, tipo, a mãe não cuida dos filhos e a responsabilidade fica para outra pessoa, por exemplo, pode estar utilizando a chama da ordem para poder trazer ordem para a vida da pessoa. Assim, a pessoa começa a trazer ordem, a mãe começa sim a trabalhar como mãe, trazer essa força para dentro da pessoa e pode estar utilizando a chama azul também. Quando a pessoa tem dificuldade para falar, tem dificuldade para ouvir, está utilizando a chama azul também. A chama amarelo para poder desenvolver a intuição, a chama amarelo para desenvolver a vontade de estudar, pessoas que têm dificuldade de entender alguma coisa. Se a pessoa está numa situação que ela precisa lembrar de algo para poder, até mesmo numa prova, algo assim, utiliza a chama amarelo dourado para a pessoa ter um entendimento. Se a pessoa precisa tá num relacionamento e não tá se sentindo tão bem, assim, pede a chama rosa para poder trazer um amor, para poder aumentar a chama do amor da pessoa. Pode estar utilizando também em família para ter mais harmonia na família com a chama rosa. Pode a chama branca para trazer paz. Está num local que se as pessoas estão em discórdia, utiliza a chama branca para poder trazer uma clareza para a pessoa de que se exaltar não vai resolver o problema. Aí assim a pessoa entra na ordem, entra na calma, na tranquilidade. Teve uma vez que tinha uma pessoa que estava numa loja gritando muito com o atendente. O atendente, ele tinha explicado várias vezes para a pessoa e a pessoa não queria entender, só queria gritar e descarregar toda a raiva que tinha no atendente. Só que aí o atendente, ele vendo aquela situação, já tinha explicado várias vezes, a pessoa não quis entender, ele foi, pediu a chama branca para poder
trazer calma para a pessoa entender a situação. Aí, utilizando a chama branca, a pessoa calou em questão de segundos. A pessoa calou, parou de gritar, aí já resolveu o problema. É nesse sentido que utilizamos as chamas. Cada chama tem uma virtude, com base nas virtudes, a gente consegue dar um direcionamento melhor. A chama verde, por exemplo. Esse atendente era você? Exatamente. Como é que o atendente sabe essa cara? Já imagino. Às vezes a pessoa está precisando resolver uma coisa que precisa da verdade. Aconteceu uma coisa com a pessoa e ela quer saber a verdade daquela situação. Aí usa a chama verde, que é a chama da cura, mas também é a chama da verdade. Aí a chama vai mostrar na situação a verdade e com isso a pessoa vai conseguir resolver. Vai sair do trabalho. Pra chamar verde. Mas se for, vamos supor, se uma pessoa está mentindo para você e você quer saber a verdade, você utiliza a chama falando, emanta o chama verde da verdade para poder resolver essa situação. Aí você faz a emanação, nem precisa necessariamente ficar com as mãos assim. Se você está num local em público, não quer fazer o símbolo, aí você pode só falar que imanta a chama verde nessa situação, que a chama vai trabalhar nisso, ou vai fazer a pessoa falar a verdade, ou vai fazer você entender a verdade. Aí precisa estar atento aos sinais também. Paladino, acho que para ficar mais claro, ficar mais claro isso que o senhor está explicando, falar a diferença do que é aplicar a chama numa pessoa e o que é aplicar a chama numa situação. Eu acho que fica mais claro isso que o senhor está falando. Essa que eu falei da verdade, por exemplo, é aplicar numa situação. Se for para aplicar na pessoa, a chama da cura, por exemplo, a gente vai aplicar na pessoa, vai imantar na pessoa a chama verde da cura. Agora, se for aplicar a chama verde da verdade e quer que aplica na situação, a chama vai englobar, ela engloba numa parte maior, que no caso não vai ser só na pessoa. Vai ser a pessoa, vai ser eu que vou estar entendendo a situação. Se for para a harmonia da família, por exemplo, vai ser aplicado na família como um todo. Não vai ser só numa pessoa em específico. Aí é essa diferença de aplicar na pessoa e aplicar na situação. Porque às vezes a aplicação na pessoa, aí vai querer resolver só a pessoa, né? Mas às vezes o problema é maior, né? Uma situação inteirinha e só na pessoa não adianta. Se é um problema familiar, por exemplo, se é um problema numa sala de aula, tá todo mundo em pé, tá todo mundo brigando em vez de prestar atenção no professor. Se aplicar a chama na situação, vai resolver muito melhor, porque aí todo mundo vai entrar na ordem, o pessoal da sala vai sentar para poder prestar atenção no professor. Aí vai estar aplicando na situação. Se fosse só numa pessoa específica, aí talvez o problema não seria resolvido. Porque não estaria focado necessariamente no problema, que era tudo, e sim numa ocasião só. Paladino, Sim. no livro fala que a gente tem, para aplicar, a gente tem de pedir permissão para a pessoa. Nesse caso de aplicar a chama numa situação, há necessidade também de ter autorização das pessoas? Nesse caso não, porque é uma coisa que está afetando a pessoa que está pedindo, no caso, né? Se é uma coisa igual da sala de aula, por exemplo, se a pessoa ela quer resolver aquilo lá porque ela quer prestar atenção na aula, mas está todo mundo brigando, discutindo, gritando, usando a chama para trazer a ordem para o local, ela vai conseguir se concentrar melhor. O professor que está querendo dar aula, ele vai conseguir passar o conteúdo para todo mundo. E vão estar dentro da ordem, então tudo bem. A diferença vamos supor, de aplicar uma cura para uma pessoa. Se ela não quer a cura, então não tem por que aplicar. Se a gente vê que a pessoa precisa, a gente quer pedir para a pessoa, ela vai pede, aí tudo bem, se a pessoa permitir. Essa é a diferença, saber examinar também a situação. Paladino, Sim? podemos fazer junção de duas chamas para resolver algo? Exemplo, se eu der o exemplo da mãe não querer cuidar do filho.
podemos usar a chama azul da ordem e a chama azul, a chama rosa do amor juntas? Seria bom estar utilizando elas de forma sem uni-las, mas estar utilizando as duas. Peço a chama azul para trazer ordem familiar e peço a chama rosa para trazer harmonia e mais amor para essa família, para que seja uma família mais harmoniosa. Compreensão. Aí, compreensão. Aí vem trazendo dessas formas mais abrangentes. Aí é melhor do que utilizar elas unidas. Não tem essa necessidade de unir as chamas para Não isso. traz a ordem obrigando as pessoas a fazerem, né? O senhor falou de algumas virtudes da chama azul. A justiça é uma virtude também dela? Sim. Chama da justiça, da ordem, da força de vontade, da ordem divina também, guarnição. Pensei em outra, usar, por exemplo, a chama azul da fé com a chama vermelha da devoção. Sim. Né? As duas juntas trabalhando para auxiliar a pessoa nesse sentido, acho que seria interessante também. Uma outra virtude que eu percebi, que eu vim trazendo também, é a conexão com a orientação divina. Porque se a gente está utilizando a chama da voz também, que a chama, ela pega a chama azul, ela é focada também no chakra laringe, que é tanto para fala quanto para ouvir o espiritual. Então, se a gente tem uma conexão maior com a espiritualidade, a gente consegue ouvir melhor as orientações, também se colocar no local sempre de aprendiz. Não é porque a pessoa está num grau já maior que significa que ela sabe mais que todo mundo. Aí a gente se colocar nesse grau, a gente consegue ter uma orientação melhor, consegue aprender mais. Então é isso. Sobre esses templos que eu estou falando, eles ficam onde? Onde ficam esses templos das chamas? Eu não lembro os locais. Não precisa saber o local, mas pelo menos para ter uma ideia, né? Tem De forma geral. Em vários cantos do mundo tem o templo respectivo de cada chama, mas o local em específico eu já não lembro para explicar. Sei que tem algumas montanhas por aí. Tem uma no Monte Teton, tem uma nos Estados Unidos. Tem um Monte Shasta também. São tudo templos físicos? São templos espirituais. Também tem alguns locais que são físicos, mas são templos espirituais. Esse fica em que dimensão? Fica na 4ª dimensão. Aí Firmeza, né? Eu não lembro se era na quinta ou era na quarta, mas você está dizendo que é na quarta. Então é pronto. eu lembro de ser na 4ª. Tem o Templo da Vontade Divina, por exemplo, que é o Templo da Chama Azul. Até onde eu sei, ele é um templo que ele fica só na 4ª dimensão mesmo. Mas tem alguns templos que são físicos. Acho que eles estão em mais de uma dimensão, porque eu lembro que a gente fez uma viagem astral em conjunto uma vez, foi pelo menos 5 pessoas por aí, né? Foi projeção, então 5ª dimensão, né? Se fosse na 4ª, acho que não ia. Mas era uma projeção diferente. Mas aquilo era na 5ª. Eles manifestam em mais de uma também. Dependendo da situação, manifesta até na 3ª. Ah, né? mas eu entendi por que você está falando que é na 4ª, porque quando precisou recuperar as chamas, né, que estava para ser apagada, eles saíram da 3ª dimensão e entrou na 4ª, né? Sim. Entendi. Eles não permanecem na 4ª dimensão, mas o local deles é na 4ª. Naquele momento era na quarta. E essas chamas, elas servem para quê? Para que eles têm essas chamas nesses tempos? Só para ter a magia da chama? Não, os templos das chamas é o local onde fica a chama que emana energia para todas as outras. Quando eu invoco aqui a chama azul, eu estou invocando a energia da chama azul, mas a chama original, ela tá lá no templo. A gente está puxando apenas a energia da chama. Já quando a pessoa está trabalhando no processo de iluminação, aí a pessoa vai pedir ao Corivel um pedacinho da chama do templo, aí vai trazer para a pessoa, aí a pessoa vai começar a imantar dentro de si a chama para poder estar fazendo ela crescer
e com isso se iluminar. Isso é um trabalho bem sério, o Coriviel fica vigiando, que é pra ver se a pessoa não tá querendo só dar uma de bonito e usar a chama para propósitos escusos. Qualquer Só com um pessoa objetivo. pode fazer essa autorrealização das chamas? Desde que a pessoa esteja disposto a evoluir, sim, porque comprometido à evolução, porque se a pessoa usa droga, bebe, fuma, faz coisa errada, não tem por que a pessoa querer fazer isso, porque são chamas divinas. Se a pessoa está utilizando coisas mundanas para poder alimentar o corpo em vez de utilizar a chama divina, são energias que não são compatíveis. A pessoa tem que estar se purificando. O processo de iluminação também é um processo de purificação. Se a pessoa quer se purificar, mas está utilizando coisas negativas, não tem como a pessoa evoluir dessa maneira. Então a pessoa tem que estar disposta a evoluir dessa maneira, tá? Buscando sempre positivo e utilizando as chamas da maneira correta. Tem não usar pornografia também, tá dentro desses que você fala. Sim. Qual era a pergunta que você queria fazer? Antes de falar. Não, você que fala. A diferença das chamas com fogo. Diferença da chama para o fogo. A chama. A chama, ela é algo que. O fogo é o mais completo, digamos assim. É uma forma mais densa que consome uma energia para poder se queimar. Já a chama, ela é mais a energia, é o mais que a gente trabalha. A chama é mais a parte da luz, a parte do calor, é a parte que a parte mais sutil que trabalhamos. Então, quando a pessoa trabalha as chamas também, é algo tipo mais sublime do que o fogo, mas faz parte do fogo também. Por que ela é mais sublime que o fogo? Não mais sublime que o fogo, mas é a parte do fogo mais sublime, digamos assim. Porque é a parte mais sutil dele. Então é como se o fogo fosse terreno e a chama espiritual. Mas o fogo é espiritual também. Pois é. Porque eu não entendi muito bem a colocação que o senhor fez. Esse é o exame que eu tinha feito. Segue examinando. Por enquanto tá bom. É porque para explicar para as pessoas, essa é a forma que eu achei mais. O fogo ele consome, a chama não. Sim. A chama, se eu falar, tipo, chama vermelho na minha mão, ela vai continuar aqui. Enquanto eu estiver emanando nela, ela vai continuar aqui. Agora, se eu colocar um fogo do outro lado, e eu não vou nem conseguir segurar porque vai estar queimando, vai estar querendo consumir algo. No caso, seria isso. Aí o fogo ele consome porque a pessoa é cheia de pecado. Se um dia a pessoa for pura mesmo, sem pecado nenhum, nem pecado terreno, o fogo não queima, né, meu velho? Sim, é nisso que eu tava perguntando. Você falou que o fogo queima, né? Mas o fogo queima onde tem desrespeito. É porque o fogo é sagrado. Sim, também. Então tem desrespeito na nossa alimentação? De certa forma, sim. Um monte de industrializados e comida que não faz tão bem para a saúde, então. Ai, gente, mas também não pode ser assim, ó. Então tem desrespeito quando eu tô cozinhando um tijolo para construir uma casa? Depende do que você está construindo. Não, é porque ele queima o tijolo para construir a casa. Se tiver desrespeito, aí eu não vou conseguir construir a casa. Eu parto do princípio seguinte: quando a pessoa está alinhada com a espiritualidade, o fogo não queima. Pode pegar no mão que não queima. Tanto que o mestre Gabriel andou por cima do fogo e não queimou. E eu, entre outros mestres que tocaram, o fogo não se queimaram. Por quê? Porque tinham respeito, porque estava tendo algum um sentido aquilo ali. Aí a pessoa que está desmatando uma floresta vai queimar, o fogo vai queimar, porque está desrespeitando. É nesses sentidos que eu estou falando. O fogo pode se utilizar ele para um mal, a chama não. Então o fogo ele atende os dois lados, seria isso. Atende, porque é arma de fogo.
Mas se usar ele com respeito, aí ele passa a atender a luz. Mas esse assunto pro vídeo tá até aqui, porque mais que isso aí é só na força da ayahuasca. Então é isso. Então, a pessoa que está vendo o vídeo quiser se realizar nas chamas, qual é o primeiro passo que ela precisa ter? Tá trabalhando a intuição também para poder ter uma convicção do que está fazendo e tá pedindo ao Corivel para poder trazer a chama para a pessoa. E nisso dá início à caminhada. Ou também ler o livro O Cavaleiro dos Sete Raios, porque aí vai ser mais abrangente para a pessoa entender todo o processo e nisso dá início à caminhada. Então, para a pessoa conhecer Corivel, para chegar a pedir algo para ele, primeiro tem que ler o livro. Né? Porque Melhor, lá- com certeza. Mais Ler o fácil. livro porque lá vai conhecer a caminhada do Corivel, vai saber o que tem que fazer, vai saber o passo a passo. Então, é um livro, mas também é literalmente mostrando o passo a passo do que precisa fazer. É um tutorial também do que precisa fazer. Então, lendo o livro que a pessoa vai Baixa o evoluir. download. Aí lê o livro, faz o download das chamas, né? Com certeza. A pessoa pode estar pedindo ao mestre também para poder estar passando a iniciação. Lá tem um outro vídeo aí que mostra como fazer a iniciação. Então a pessoa que quiser, ela que vai atrás. No livro também mostra como Também. faz a iniciação, então compre o livro. Ou assista a versão, ou escute a versão gratuita no YouTube. Mas o primeiro caminho é não tá cumprindo os 10 mandamentos, Sim. tá fazendo todos os 10 mandamentos, se tá se comprometido com a evolução espiritual, aí pode ativar a chama e invocar ele. Agora, se não tiver de acordo com isso, não vai ganhar nada. Exatamente, por isso que é bom ter uma boa intuição, para ter certeza do que está vendo, do que está acontecendo. Agora, mestre, eu te falando a respeito de... Mestre não, Paladino, o senhor teve falando a respeito de trabalhar com as chamas, de chamar Corivel, invocar, mas como é que a pessoa faz isso? Como que a pessoa vai invocar ele? E se a pessoa chamar ele, não aparece ninguém? E como ter certeza que ele realmente está lá? Melhorou. Para invocar, pode estar ativando a chama. Se a pessoa tiver a chama facilita, vai ativar a chama e vai acender um isqueiro, por exemplo, e vai estar chamando o mestre. Aí, para a pessoa saber se ele realmente está lá, desenvolvendo a intuição, desenvolvendo a visão espiritual, clarividência. Assim, a pessoa vai ter uma certeza maior do que está vendo, do que está acontecendo. Se a pessoa tiver clareaudiência, vai estar ouvindo o mestre, está ouvindo o Corivel. Então Acho que são esses meios. também pode sentir também, né? Quem não tem nada disso. Né? É também pelo sentimento. Não, tipo assim, se a pessoa uma pessoa que tá de olho fechado, se entrar alguém no quarto, ela sente que tem alguém ali. É verdade. Então, quem não vê, não sabe, pode sentir que uma presença. Sim, os dons espirituais são isso. Às vezes a pessoa não vê, mas ela sente. Às vezes ela não sente, mas ela ouve. Às vezes ela consegue ter uma percepção da energia. Então, tentar desenvolver, tentar entender qual que é o dom que mais floresce na pessoa, para poder estar fazendo esse pedido. O senhor chegou a falar a chama violeta em situações, para que utiliza? Eu falo... Não falei. Acho que você falou, falamos até a vermelha, né? O senhor falou Não, sim. falou sim. O senhor falou para transmutar, para transmutar sentimentos. Falei. Tem um exemplo que o nosso cavaleiro Gil ele deu, que ele falou que tinha uma pessoa na empresa dele que já não estava trabalhando mais e precisava ser demitida. E a própria pessoa já queria também. E não estava mais fazendo o trabalho dela, só ficava indo. E aí ela começou, o chefe não liberava para demitir a pessoa também. Aí ele pensou assim, bem, vou utilizar a chama violeta. Aí aplicou a chama violeta na situação, aí no mesmo dia o patrão liberou, isso já tinha mais de mês.
Aí conseguiu demitir a pessoa foi demitida e ganhou os benefícios todos da demissão dela. Aí eu perguntei para ele, mas por que você utilizou a chama violeta? Transmutar a situação? Aí ele falou assim, não, mas porque eu penso assim, que a chama, a transformação é a movimentação. Então, se uma pessoa está parada, é porque ela não está se transformando. Então, como era uma situação parada, eu pensei, vou usar a chama violeta, que aí vai transformar a situação, e a situação que está parada vai andar. E aí foi isso que aconteceu. Aí, ó, que coisa boa, uma forma de usar a chama violeta para situações que estão estagnadas, que não evoluem, não desenvolvem. Então tem essa contribuição dele. É um ótimo relato. Faz a gente abrir mais a percepção para as formas de utilizar as chamas. Usar a criatividade também. É que essas chamas elas são todas muito novas. Não, as chamas são velhas pra caramba, mas a magia com elas é nova. Então, o que cada um for tendo de experienciação com a chama, para que usou e para que deu certo, tragam pra gente, posta aí nos comentários, fala pra gente pessoalmente, que é para essa magia das chamas e cada vez se aprimorando mais e a gente conseguir cada vez mais saber para que utilizar elas e que vai utilizar e que vem dar certo, utilizando. O senhor falou da chama amarela, do conhecimento, né, sabedoria, mas ela também é muito importante para prosperidade, né? Sim. Já teve algumas magias de prosperidade que eu fiz usando ela e as pessoas hoje em dia estão bem. Então ela é boa para esse ponto também. Quem está precisando de emprego, quem está com falta de dinheiro. A chama amarela estava numa situação do trabalho que eu precisava fechar um pedido, acendi a vela, conversei com o mestre Coriviel, pedi o intermédio dele junto com o mestre Confúcio e eu consegui tirar o pedido. Aí teve prosperidade financeira. Aí, legal. Muito bom. A vela que você acendeu foi qual cor? Branca. Branca mesmo? Fala disso. É sempre bom estar utilizando uma vela sempre de cada cor das chamas, porque vai intensificar mais. Porém, se a pessoa não tiver uma vela de cada cor, pode estar utilizando uma vela branca e na hora que for acender, acende falando. Essa vela é uma vela rosa e eu estou utilizando para a chama do amor. Aí ela vai ficar espiritualmente como rosa e vai estar emanando energia da chama rosa com a força do amor também. Então podemos estar utilizando isso. Se a pessoa quer enviar energia de cura para uma pessoa e quer utilizar a chama verde e quer que envia com mais intensidade, por mais tempo, pega a chama, uma vela branca ou verde, acende e fala que está acendendo para enviar a chama para a pessoa. Assim vai estar enviando a chama por um percurso, por um tempo maior, mais concentrado para a pessoa também, de acordo com a necessidade. Se eu dar licença de falar um relato a respeito disso daí, Sim. a chama branca, a vela branca, ela pode ser utilizada para imantar as outras chamas. Mas, digamos assim, eu fiz uma experiência, né? Eu fiz uma magia com a chama vermelha. Aí eu mantei na vela branca e fiz com a própria vela vermelha. Ambas deram resultado, só que a chama da vela vermelha ela ficou 100%. Mais rápido o resultado, foi mais rápido. Da vela branca, ela ficou ali uns 85%. Não foi tão rápido quanto na própria vela vermelha. Então, assim, ela auxilia o pedido. Mas se a pessoa tiver a oportunidade de ter a vela da chama que quer, é melhor. Né? Mas a branca pode auxiliar também. Mas não é tão rápido e eficaz quanto a própria chama da própria vela. Sim, é aquela questão, né? Quanto mais meios a pessoa tem, igual você vai utilizar, quer utilizar para prosperidade, por exemplo. Aí usou a vela amarela para prosperidade, usou a chama amarela e usou um cristal citrino, por exemplo, que é representado um cristal amarelo que representa a chama amarela também. A pessoa vai ter uma forma de prosperidade com um up a mais. Vai vir mais fácil, vai vir mais rápido para a pessoa. Utilizando cada cristal correspondente, um azul, um cristal de quartzo azul para chama azul, um cristal
amarelo, um citrino para chama amarelo, um cristal quartzo rosa para chama rosa, um quartzo leitoso para chama branco, um quartzo verde ou uma esmeralda para chama verde, um cristal vermelho, uma ágata para chama vermelha, um cristal ametista para poder utilizar com a chama violeta. Isso vai auxiliar a pessoa também. Quanto mais artefatos utilizando, melhor para poder evoluir também. Eu Mais fácil. acho interessante isso aí, porque, tipo assim, às vezes a pessoa faz uma magia de prosperidade, às vezes é assim de imediato. Às vezes fazer uma magia de prosperidade leva 3 anos. Foi o meu caso. Teve caso imediato, teve caso que levou muito tempo. Aí acende uma velinha branca, às vezes a vela branca não é nem grande, já tá ali pela metade. um catoquinho. Aí quer que a magia aconteça assim em meia hora. Instalar de dedo. Pois é, aí tipo assim, quer uma magia pra prosperidade. Acende 12 velas amarelas grandes, uma vela de 7 dias amarela no meio, usa um monte de cristal amarelo também, aí coloca ali algum ouro que tiver, as joias preciosas que tiver, a magia potencializa. Aí o que era pra ser 3 anos, pode ser que leve 1. Rapaz, com tudo isso, a magia olha esse rapaz, você quer prosperidade mesmo, hein? Capaz de levar 3 dias. O ato, a mesma coisa. Quando a pessoa for usar, tanto para prosperidade ou para algo que realmente queira, tem uma convicção e uma fé de que aquilo realmente vai agir da forma correta. De acordo com o pedido, Sim. né? Se não for naquela hora, uma hora vem, né? Tem que ter isso aí. E também ter, buscar um entendimento. Às vezes a pessoa fez um pedido para amor, por exemplo. Aí apareceu uma pessoa interessada nela. Só que aí é uma pessoa que ela não gostou. Achou feio, achou feia. O pedido foi atendido. Era uma pessoa até que auxiliar a pessoa. Ia auxiliar a pessoa a evoluir, ia auxiliar a pessoa financeiramente também, a ter uma família boa. Mas aí a pessoa, se ela só quer um foco para algo superficial, por exemplo, aí, no caso, o pedido foi atendido, a pessoa que não soube entender. Agora, se a pessoa faz um pedido e pede, vamos supor, tem foco numa pessoa, sabe que a pessoa gosta de você, mas não consegue desenvolver, aí faça um pedido mais focado nisso, de forma positiva, sem estar querendo prender a pessoa também. Eu gostei dessa ideia porque tem que ficar atento aos sinais também, né? Sim. Às vezes pede prosperidade financeira, aí aparece o trabalho, a pessoa não aceita. Ou, por exemplo, a pessoa pede cura, aí começa, vamos dizer, aparece um medicamento para a pessoa e ela não quer aquele medicamento, por exemplo. Não estou dizendo remédio de farmácia, mas, ou se não, pede cura e aí começa a passar algumas situações físicas que parece que a situação está piorando. Não é? Às vezes é a magia que está curando, aí está tirando a doença do interior, e aí faz parecer que está piorando, aí a pessoa tem que ter calma para deixar a magia fazer o trabalho dela. Aí às vezes a pessoa se desespera e em vez de receber a cura, faz barrar a cura. Então as chamas elas ajudam, mas a pessoa ela tem que deixar a magia agir e aceitar se a magia agir também. Isso que o mestre Leonardo falou é extremamente importante, né? O Rodrigo disse que essa que é a fé. Pois é, isso que o senhor falou é extremamente importante, que o Cavaleiro Rodrigo também falou. Porque além da fé, tem que ter a paciência, né? Para poder compreender o processo. E as chamas, ela vem justamente mostrando isso pra gente. Tem que ter paciência para poder pedir para a chama, para poder ver acontecer as coisas. Então, esse trabalho com a chama eu acho muito bonito, porque desenvolve tanta virtude na gente, né? Nos auxilia a crescer, evoluir de uma forma assim, tão gratificante para o nosso espírito. É o famoso crer para ver mesmo, né? Então, esse curso ele é bem proveitoso por causa disso, né? Porque ele coloca as pessoas no lugar que elas precisam estar para poder realmente receber o que quer e ter a constância de poder ter o que merece.
Sim, às vezes a pessoa está sujeita a não entender o processo de exoneração, por exemplo, para receber a cura, porque às vezes é até um processo, pode ser doloroso para a pessoa, mas é aquilo, quando uma pessoa vai para academia, por exemplo, se ela quer ganhar músculo, quer ficar forte, é uma coisa dolorida também. Nos primeiros dias é bem dolorido, mas aí com o tempo vem melhorando. O processo de cura é a mesma coisa. A pessoa passa por uma situação, mas para poder ter uma cura. Então é importante ter esse entendimento também. Às vezes a pessoa pediu prosperidade, por exemplo, e está no emprego e aquele emprego está barrando o processo de espiritualidade da pessoa, está barrando o processo de prosperidade também. Aí a pessoa vai perder o emprego naquele momento. Aí já fala na hora, na chama, me desempregou. Mas aí se a pessoa tiver entendimento, vai ver que é porque está recebendo algo melhor, uma oportunidade melhor para poder estar evoluindo, conseguir a prosperidade que tanto pediu. Então, é ter esse entendimento. Se está tendo dificuldade em ter essa paciência, utiliza a chama a branca também para poder ter mais paciência. E está utilizando todas elas. Por isso que é importante estudar todas as chamas, porque é um leque muito grande para estar sendo usado. Se a pessoa tem entendimento, clareza sobre cada uma das chamas, ela não passa dificuldade nenhuma, porque as chamas está auxiliando a pessoa. E se ela está passando por algo, ela tem um entendimento também. Às vezes ela está passando por algo que está sendo meio dificultoso, mas ela tem o entendimento pela chama amarela que aquilo lá é para um processo futuro para estar melhor. Então, é isso. Paladino, Sim. o senhor me mencionou que existe uma das chamas que pode ser aplicada para auxiliar a dormir. Qual seria a chama? Mas pode ser a chama branca. Se a pessoa utilizar... Geralmente, quando eu utilizo chamas mais no rumo da cabeça, sempre eu fico com um pouco mais de sono. Porque o bocejar também é uma limpeza. E aí eu sinto um pouco de sono e rapidamente eu adormeço. Então, se utilizar a chama amarelo, a chama branco também, aí são chamas boas para poder utilizar para dormir. Mas pra dormir é mantra Morfeu. Também. Deus do sono, aí chega e já dá sono na hora. Fazer A não ser que o com a trem chama esteja branca. muito ruim mesmo e tiver de mal da pessoa. aí ele não vai a dormir não, mas cantou Morfeu, o sono certo. Mas, Messi, Mas pode... todas essas energias, sempre que a gente usa, dá sono. Sim. Para dormir não seria melhor a violeta, porque ela transmutaria aquela falta de sono em sono? Também é uma forma de utilizar. São vários. Por isso, sempre não tem necessariamente uma forma exata de ser usada para algo específico. Pode utilizar várias formas. Se você está utilizando a chama amarela na cabeça, antes de dormir, a pessoa já vai sentir um sono. Se eu utilizar a chama branca, por exemplo, vai agir da mesma forma. Já se usar a chama violeta e pedir para transmutar a falta de sono em sono, a pessoa vai adormecer da mesma forma. Então, ter uma boa criatividade também na hora de estar utilizando. Se eu pensar assim, usar azul pra botar o sono em ordem. Sim. Dá pra usar vários. Usar vermelho pra ter mais devoção ao sono. Para se autorrealizar nele. Usar a chama verde para curar a insônia. Então, por isso que eu falei, todas as chamas são chamas para cura. Porque todas as chamas, elas atuam em várias situações. De uma forma cura, né? Sim, de uma forma ou de outra tá curando a pessoa. Só saber pedir. Paladino, o que é ser um mago das chamas? O mago das chamas é uma pessoa que está sempre uma pessoa que se realizou em pelo menos uma das chamas ou que está utilizando as chamas para se curar e curar os outros também, para se auxiliar e auxiliar o próximo. Eu acho que esse que é o mago das chamas. Tá sempre usando as chamas para poder fazer as coisas. Sim, para auxiliar, resolver uma situação, auxiliar o próximo. É isso que é o mago das chamas. Conhecer cada uma delas, saber utilizar nas situações. Sim, tá atento ao momento exato de poder utilizar as chamas.
É que você falou que precisa ser iluminado. Não, o mago está sempre utilizando. O iluminado. Foi por isso que eu corrigi É. depois. Eu falei, Iluminado você pode iluminar em todas e não ser mago nenhum. É como o senhor falou, conhecer as chamas para não ficar apertado, digamos assim, nas situações, né? Que aí quando a pessoa conhece a chama, ela consegue se resolver, ficar tranquila, não se desespera. Não se desespera perante alguma situação. Então, o que o senhor falou é certinho. São dois trabalhos diferentes, né? Você se iluminar na chama é para você herdar o paraíso. Você usar as chamas é para auxiliar o próximo. Aí é sacrifício pela humanidade. Sim. Se não cobrar. Se cobrar, já não é sacrifício pela humanidade. Recebe o sacrifício em pagamento. É sacrifício pelo bem próprio. Eu não entendi, você falou que não pode cobrar para fazer a Eu chama? falei que pode cobrar para fazer a magia das chamas, mas se cobrar, não é sacrifício pela humanidade. Porque é um trabalho. Mas todo trabalho pode ser feito da melhor forma possível, como se estivesse fazendo para Deus. Entendi. Mas se a pessoa cobrar só o valor para poder comprar as velas para fazer Só pelas velas ainda entra sacrifício, porque ela está doando o próprio trabalho dela para auxiliar. Tá certo. Mas não é errado cobrar pela magia também não, porque a pessoa tem que se dedicar um tempo para aprender a fazer as magias e ainda fazer as magias e elas funcionarem mesmo, dar certo, porque magos e magos, né, gente? Tem o mago que estudou no livro, tem o mago que fez e fez acontecer, né? A Na pessoa... fraternidade a gente tem dois tipos de magos aí. Se É a o mago pessoa- aprendiz e o mago mago. Se a pessoa ela tá dedicada, tá sempre utilizando a chama verde da cura, por exemplo, tá dedicada com ela, sabe que se encostar na pessoa lá no momento, a pessoa vai se curar, é um mago que tá colocando em prática. Porque aí sim a pessoa vai fazer uma magia e sabe que vai acontecer. Não é aquela pessoa que faz com dúvida, que tem medo de não acontecer. Então, se a pessoa tem uma convicção maior, tem a prática também em cima daquilo que prega, aí sim. É muito importante isso. Eu peguei a referência da hora. Então, é isso. Quer falar alguma coisa mais? Deixa mais pra gente? Não, isso que você tá falando porque, tipo, né, é uma iniciação. Tem que explicar o que é a iniciação. Vamos lá. A iniciação é quando a gente vai receber, na nossa glândula pineal vai ser gravado a energia de cada uma das 7 chamas. Aí, através dessa iniciação, a gente vai estar podendo invocar chamas. Uma pessoa que não tem iniciação, se ela invocar a chama na mão, não vai aparecer nada. Mas se ela já tiver iniciação, aí sim ela vai poder estar utilizando as chamas. Aí, quanto mais a pessoa utiliza as chamas, que é uma iniciação, ela vai ter uma chama inicial. No momento que ela começar a utilizar mais a chama, tá trabalhando com ela mesmo, aí ela vai ter um domínio maior. Quanto mais utilizando, mais um domínio que vai ter sobre as chamas. Nisso, aí sim vai estar podendo utilizar de uma maneira mais firme. Então a iniciação é isso. O mestre vai estar passando a iniciação pra gente, vai estar gravando a energia da chama na glândula pineal e através disso está utilizando as chamas. A iniciação no vídeo eles não vão deixar, tá? Só presencial. Quem quiser iniciação, faça pelo livro, com a vela, para mostrar a dedicação e esforço da pessoa que quer buscar ela. Tá bem explicadinho no livro como pode se iniciar nas chamas. Só ler com atenção e fazer a iniciação. E qualquer coisa, entrar em contato com os mestres pelo canal daí do YouTube, da Fraternidade. Qualquer dúvida. É isso. Então, Fraternidade Flor de Lis está aqui para poder auxiliar também com as chamas e não usem drogas. Se inscreva, Se dá inscreva no like, canal, dá like, compartilha. compartilha. Esse é o mestre Leonardo. Ativa o sininho. Ativa o Seja sininho, membro, compartilha. Se não puder ser membro, curta os vídeos que já nos ajuda muito. Paladino Easter era o famoso conhecido como Sombra, que ficava só a Sombra. voz dele, ó. Apareceu, ó, agora vai ficar Finalmente. famoso. Agora